Olá a todos! Olá! Mas afinal, o tomate é ou não é um fruto? Isso quer dizer que hoje vamos falar de tomates, é isso? Também. E vamos explicar se o tomate é ou não um fruto, porque é uma controvérsia muito grande que vem de longe. Na tua opinião? Sim, o tomate é um fruto, tal como a abóbora, o pimento e o pepino. Na botânica, fruto é tudo que nasce dos ovários das plantas. É a parte onde ficam as sementes. Assim, praticamente tudo o que vendem nas frutarias é fruta. Esquisito, não é? A confusão toda é porque popularmente chama-se fruta aos frutos doces, como a manga, a ameixa ou a melancia. Mas existem frutos em que o sabor do açúcar não se destaca, como é o caso do tomate, o pimentão ou o pepino. Só por isso passaram a ser chamados legumes, mas eles não são legumes. A razão histórica para isto é que a argumentação do tomate ser fruta, mas considerado legume para fins culinários, teve implicações legais nos Estados Unidos. Em 1887, as leis tarifárias impuseram uma taxa sobre os legumes, mas não sobre as frutas. Isto fez a classificação do tomate tomar importância legal. A Suprema Corte encerrou a controvérsia em 1893, declarando que o tomate é um legume baseado na definição popular que o classificava pelo uso, sendo ele utilizado como um prato e não como sobremesa. Há dois tipos de frutos. Os carnosos, que têm a polpa suculenta, como a laranja, e os secos, que não têm polpa, como o arroz. Isso mesmo, embora seja definido como cereal, o arroz também é um fruto. Além disso, eles nascem e crescem de forma diferente. Os carnosos podem ser bagas, em que é possível separar as sementes, como as uvas, e grupas, em que há um único caroço, como o pêssego. Os secos são classificados como, e preparem-se para nomes difíceis, deiscentes, que quando maduros saem da casca, libertando as sementes, como as castanhas, por exemplo. E depois há os indeiscentes, que não têm de onde sair, são completos como os grãos de milho. Há alguns vegetais que os botânicos chamam de frutos falsos ou pseudofrutos. Apesar de serem suculentos, eles não nascem do ovário das plantas, como os frutos verdadeiros. O morango, por exemplo, nasce de outra parte da planta. Na verdade, o fruto real do morango são os pontinhos pretos que ficam do lado de fora. No caso do caju, o fruto mesmo é a castanha e não a polpa, a parte amarela da qual se faz o sumo. A maçã e a pera também são falsos frutos. A polpa suculenta e gostosa que comemos é o pseudofruto, porque o fruto mesmo é aquela parte fininha do centro onde se alojam as sementes. Mas se praticamente tudo é fruto, o que são os rabanetes, as batatas, as cenouras, as beterrabas e os nabos? São tubérculos, resultado do desenvolvimento de uma parte da planta, o caule. São curtos, grossos, ricos em substâncias nutritivas e, em geral, crescem debaixo da terra. E não são raízes, como geralmente se pensa. Então, e as hortaliças? Segundo a botânica, é o nome genérico de plantas cultivadas em hortas, das quais se comem as folhas, como por exemplo as alfaces, os agriões, a rúcula e as couves. Já os brócolos, alcachofras e a couve-flor são flores. As sementes servem para os frutos se reproduzirem. São elas que guardam as características da planta e podem dar origem a uma nova, se caírem ou forem plantadas num local com condições para germinar. Quando as sementes são pequenas, espalham-se facilmente, o vento e os insetos podem transportá-las. E podem ser semeadas acidentalmente pelas fezes dos animais que se alimentam dos seus frutos. As cores de cada vegetal indicam os seus nutrientes. Um prato colorido é mais saudável. Verde indica que os alimentos têm ferro, controla a anemia, e vitamina E, previne o envelhecimento, e K, previne hemorragias. Os amarelos contêm vitamina A, indicado para a pele, cabelo e olhos, e C, que previne as infecções.
Os vermelhos, por exemplo, combatem o stress. Estes são só alguns exemplos, portanto, coma alimentos muito coloridos e seja saudável. E conclusão das conclusões? Verdes, amarelos ou vermelhos. E quase tudo é fruto. Pois é. Temos que excluir as batatinhas, depois temos as alfaces. Pois. Enfim, nem quase tudo é fruto. Há muitos frutos. Pois mas é. Nem quase. Ainda há muita coisa que podemos escolher que não seja fruto. Houve uma coisa que eu achei curioso e que achei giro, saber que as sementes dos morangos são aquelas coisinhas que estão por fora. Pretas. Sim, não sabia. E outra coisa engraçada que eu também não sabia, quando comes uma maçã, no fundo o fruto é só É aquele onde que estão as sementes. nós chamamos o caroço, que é Exatamente. aquela parte... Só onde está a parte interior. aquela parte mais dura. O resto é- O resto é fruto, é aquela... Não, o resto não é fruto. Não, o resto não é fruto, o resto é Polpa. polpa. Já não isso, me lembro. polpa, é polpa. Uma coisa curiosa que também não dissemos é que os frutos podem ser semeados depois pelos pássaros e pelos animais que os comem através das fezes, mas que também a tal polpa que existe, essa polpa, existe para servir de fertilizante da planta. Sabias? Não. Ou seja, quando a planta, o fruto com a sua polpa está na árvore, começa a amadurecer e cai, e a polpa começa a apodrecer. E serve de fertilizante, é feito de propósito para servir de fertilizante para que a semente tenha o fertilizante para crescer. Isso é muito interessante. Mas também vou dizer uma coisa. Há muitos passarinhos que gostam do fertilizante. E nós também gostamos. Pois, exatamente. E não somos passarinhos. Piu-piu. Piu-piu para ti também. E pronto, e assim terminamos mais um filme sobre se o tomate é um fruto. Já percebemos que sim. Sim. E já tentámos explicar de forma a que possam entender e saber se Claro. é fruto ou não. E porque é que não era considerado fruto, que também foi interessante. Exatamente. Mais uma vez, não se esqueçam, partilhem este vídeo, façam like e não se esqueçam de Subscrevam. subscrever o canal. É tão fácil e ajuda muito. Espero que tenham gostado. Nós por aqui, vocês por aí. Até à próxima. Até à próxima!